Sejam bem-vindos a todos vocês a mais um podcast aqui no Espaço Cultural Contaquitê. E você já sabe, o nosso podcast é Onde o Preto Pode. E como o Preto Pode, aqui a gente fala de tudo um pouquinho que versa, né, sobre a nossa cultura negra de forma geral. E mais uma vez estamos aqui com um convidado ilustre da cidade. Não é deles, um convidado que é pagodeiro. Gente boa. Olá, pessoas queridas nas nossas redes sociais do Punta Quintê. Mais uma vez nós estamos aqui para realizar um podcast, realizar uma conversa sobre a questão negra, sobre a questão de etnia. E hoje a gente tem um convidado que particularmente tenho muito orgulho, que nós conhecemos desde criança, né, Jorge? Não falar Você assim, desde a barriga da mãe, né? Não lembro disso, não lembro, não sei disso. E quem é o nosso convidado de hoje? Quem é o nosso Walter convidado? Júnior. Sou eu. Boa noite, né? Boa noite para vocês, boa noite para quem está assistindo. É muito bom para mim, muito prazeroso estar aqui, né? Primeiro porque são pessoas maravilhosas que, né, como vocês mesmos disseram, né, me conhecem há muito tempo. Mas também porque são agentes, né, que trabalham tanto com projetos sociais quanto com cultura, que é isso que a gente precisa muito aqui no nosso município, na Baixada do modo geral. Então é muito gratificante poder participar disso aqui com vocês, né? Estou muito feliz e vamos. Então, hoje, como vocês já estão vendo, né, o Walter Júnior é sambista, pagodeiro, é puxador de samba também. Vamos já fazer as provocações de brincadeira à parte, mas o Walter Júnior é um sambista aqui do nosso município, né? Também é um empreendedor, porque ele também é o responsável do bar da Dona Cotinha. Será que ele? Será que é Gil? Um dos responsáveis. É um casal empreendedor. Faz parte da diretoria, né? E o bar, graças a Deus, está indo muito bem. E é um ponto de referência no nosso município sobre a questão também racial. Então isso é muito bacana, bom. Ambiente familiar. Então hoje a gente vai trocar aqui algumas ideias, né? O Walter, né? Como aqui todos vocês já sabem, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Então a gente pode fazer algumas perguntas, né, Deise? Até um pouquinho mais, né? Então, o Walter Júnior é sambista, ele é de profissão militar. Como é que você consegue fazer esse casamento aí da sua vida profissional, também da sua vida profissional, né, artística, mas como é que é esse casamento? Como é que tá? Fala pra gente um pouco. Então, esse casamento é um casamento muito bom e muito desgastante, claro. Porém, são duas coisas muito gratificantes, né? Alguns amigos até me perguntam, né? Pô, cara, o que você ama mais? Eu falo, cara, é muito complexo. Entre a sua vida profissional e o porque hoje acaba que eu tenho, como é feito, você tem vários empregos. Porque hoje eu considero o samba também minha profissão. Sim. Né? Até porque eu levo a sério o que eu faço, né? Claro que começou como um hobby. Né? Mas eu também tenho minha profissão militar, né? Que eu amo muito o que eu faço, né? Eu já estou há 13 anos, né, servindo ao Exército Brasileiro, né, e é muito gratificante, né, tudo que eu aprendi lá dentro, né, e assim como é super gratificante tudo que eu tenho vivido com o samba, né, que me traz um conforto de alma, que eu não sei explicar para vocês de onde surgiu tanto amor, mas eu sei de onde começou esse amor, né. E da onde surgiu esse projeto de samba entre amigos no bar da Dona Cotinha? Como é que surgiu isso? Então, assim, o samba na minha vida ele entrou muito lá atrás, né? Meu pai, ele sempre amou samba, né? Assim, eu falo com muito orgulho porque eu interpreto que ele foi um dos nomes que lá atrás na cidade de Queimajo, no nosso município, que ainda é jovem, né? Tinha o samba da Sampaio, né? E meu pai era um dos puxadores de samba, né? Então, o samba já vem na minha vida desde pequenininho, né? Eu cresci
ouvindo samba, né? Eu cresci ouvindo Cartola, eu cresci ouvindo Zeca, Jorge Aragão, né? Mas nem sempre eu cantei só samba de raiz. Como todo jovem, eu comecei ouvindo o que você toca na rádio, né? Então, alguns anos atrás, que eu já nem me recordo direito, eu tocava o que hoje a galera chama de pagode, né? A galera intitula como pagode, né? Que os colegas estavam comigo e falaram assim, pô, mano, tu era do mesmo cueca, né? Olha essa brincadeira, né? Mas na verdade o pagode e o samba é uma cultura que veio, né? Porque assim, o pagode se originou do samba. Como assim? Na verdade o pagode, ele era a reunião do samba. Quando os sambistas se encontravam, né, os músicos que levavam essa cultura se encontravam, vamos se encontrar no domingo, eles não falavam, vamos se encontrar no domingo, vamos fazer um pagode no domingo, né? E aí pagode. E com o tempo, né, claro que assim como toda música, toda cultura, ela vai criando vertentes, né? Que hoje a gente coloca samba de raiz e pagode, né? E assim como também tem o samba enredo, que é o samba tocado pela Hoje gente. você se identifica com tipos de samba? De raiz, de pagode? Como é que você... Hoje eu me identifico como samba de raiz. Mas a grosso Qual a modo... diferença, pagode, samba? Você tá falando isso, me veio a cabeça. Zeca Pagodinho, canta pagode ou canta samba? Isso daí até rola essa enquete, né? Se o Zeca Pagodinho, exatamente por causa disso, ele ia fazer um pagodinho, né? Mas o Zeca, ele é um intérprete de samba, compositor também. Samba, como a gente fala, samba de berço, né? Samba autêntico lá atrás. Né? O pagode, assim, ele ganhou muita força, né? A partir dos anos 80, ali, 90. Tu era criança. Era criança, mas aí existem grupos que tocam e mexem com o pessoal até hoje, né? Como Que Loucura, Catinguelê. Essa galera aí. Podemos dizer então que quando esse pagode é um pouco mais paulista, porque alguns grupos que você fala... Não, assim, tem muita galera que é na Baixada mesmo, tem a galera Swing Simpatia, né? Swing Simpatia. Tocava muito, né? O próprio Pirraça também. Sim. Só que acontece, eu vejo assim, exatamente por esse lado, eu gosto de fazer essa diferença mais nisso. O pagode fala mais de amor de um lado romântico, não que o samba não faz de uma traição, amor. de que foi embora, de um abandono, de um negócio assim, né? Um choro gostoso, né? Então, quando eu tenho tocado, porque assim, por mais que eu me identifique como sambista, né? Até por questões profissionais, né? E questões de gosto também, que a gente gosta de também. Assim, a gente fala que vai chorar, eu vou chorar. Então, para chorar, eu canto um samba mais chorado, mais romântico. Agora, o samba de raiz eu vejo como uma vertente, assim, vamos falar desse grosso modo, que fala de uma maneira mais social também. Fala de questões que as periferias viviam, né? Falam até do amor, do malandreado, né? Porque era uma realidade muito grande da época, assim como é hoje ainda. Né? Então eu gosto de fazer essa diferença, de explicar essa diferença desse modo. Então tem um samba mais burguês, né, mais preocupado com... Sem ter preocupação muito com a questão social, então fica mais dentro para agradar multidão, né? A gente... digamos que assim, hoje o pagode é mais comercial, né? Assim, rola um conflitozinho, né? De pessoas que gostam de provocar. Porque, por exemplo, o sertanejo, vamos botar o sertanejo aqui como exemplo, o sertanejo universitário, pô, cara, a galera é nova aí, mas eles, tem uma base da galera do sertanejo de raiz ali, aquele sertanejo antigo, né?
Zezé de Camargo e Luciano, né? Esses Eu ainda vou um nomes. pouquinho até mais Até além. mais, né? O próprio Sérgio Reis, Rolando então, Boldrin, né? essa galera dá uma base pra garotada nova. No samba, no pagode, já infelizmente não rolou isso daí ainda. Assim, tem os padrinhos, né? Tem os padrinhos, madrinhos de samba, né, de pagode. Porém, você realmente vê que tem que falta um pouco ainda para chegar ao nível que a galera tem de união, de bom assim, vamos lá. Eu sei que por mais que seja mais um estilo um pouco diferente, mas está com a gente. A galera já é mais... Não, de repente também tem uma questão de uma disputa financeira também, né? Porque também há um pouco disso. Então, né? só os que espaços não estão para todos, eu acredito na seguinte maneira. O pagode, hoje, ele realmente é muito mais comercial, né? Falando de grana mesmo, do que o samba. Só que o samba, ele não vem só com a questão comercial, né? Não vem só para... Não canto samba para ganhar dinheiro ou para agradar o ouvido só. O sambista, ele canta com amor, para querer levar realmente essa cultura do negro, né? Para levar a cultura das religiões africanas. O samba, ele tem todas essas questões, né? Quando você fala assim, vamos numa casa de samba, você sabe o que você vai encontrar. Exato. Né? Você sabe que eu não vou chegar numa casa de samba e vai estar tocando, um grupo lá vai estar tocando músicas românticas atuais, né? Ele vai até cantar uma música romântica, mas vai cantar uma música romântica lá atrás, que vai ter outras questões também, entendeu? E família, como é que é a família? Você é casado, tem filho? Eu sou casado. Mora onde? É oriundo da onde? Como é que é? Vamos entrar um pouco mais dentro da sua intimidade, porque o samba está ficando muito superficial. Vamos lá. Vamos lá na origem, né? Vamos na origem. Eu sou filho do Walter e da Dora, né? Apesar de ter nascido no Meia, eu sou criado aqui em Queimados, né? Então a gente fala, que sou criado da onde? Sou criado de Queimados. Cresci dentro da minha família, dentro da Igreja Católica, né? Lugar ao qual, com o passar dos anos, eu conheci a minha esposa, né? A Gilcele, e depois de 6 anos de namoro, a gente... 6 anos de namoro? 6 anos de Vai namoro. rolar bastante. A gente tá no Não, porque a gente começou novo. Vocês começaram novinhos, né? A gente tá junto desde os meus 17. Eu tô com 32 agora, é meia vida, né? Começaram no teatro, o namoro, foi isso? Foi, gente. Na verdade, né, foi um pouco além da Juscelie, ela tem a ver artística hoje ela não desenvolve tanto isso, mas ela tem uma veia artística para escrever peça, né? De teatro, né? De poesia também. E o que aconteceu? Eu, na realidade, dançava antes. Eu montei um projeto de dança, né? Dentro da igreja também, mas com outras pessoas também de fora da igreja, que eram os Anjos da Dança. E foi aonde eu realmente tive mais contato com ela. Qual ritmo vocês dançavam? A gente dançava street dance, né? No hip hop, né? Porque eu já dançava em Nova Iguaçu, e aí eu trouxe isso para, né, movimentar os jovens ali da igreja, no caso. E dentre esses jovens ela estava dentro, né? Só que ela estava dentro meio que para me fiscalizar, né? Porque ela era grande liderança, ela era liderança do teatro, foi muita gente do teatro também para lá. E aí ela foi meio assim... Tinha uma rixazinha então. Eu não sei se é bem uma rixa, mas é uma desconfiança de que será que eles vão trabalhar direito, né? E aí ela foi, gostou e continuou dançando ali. E com o passar do tempo, né, eu fui ficando apaixonado, né? Entendi. Então, dentro da igreja, como é que vocês se conheceram na igreja? Qual é a sua visão hoje dentro da igreja? Nessa igreja hoje, ela
tem feito algumas provocações meio na contramão, penso eu, de um cristianismo, né? Como é que você vê hoje a igreja? Até porque, digo isso porque algumas posturas em relação a algumas defesas, né? Alguns contrassensos, ela é a favor do aborto, mas não se interfere num momento de guerra, entendeu? Ela é a favor do aborto, ela é contra o aborto, mas ao mesmo tempo não fala nada sobre a pena de morte. Como é que você vê algumas questões assim? Então, assim, a igreja, assim como todas as instituições, ela vem de uma doutrina muito antiga, porém o mundo mudou de uma maneira geral. Tudo vem evoluindo com muita coisa. As clarezas, né, das definições, elas estão aí hoje. O conhecimento, né, a gente fala assim, com um teclado no celular você tem conhecimento de muita coisa. A informação ela chega muito rápido para todo mundo. Isso daí faz com que o ser humano, de uma maneira geral, desenvolva, né? E a igreja, ela não pode ficar fora disso, né? Então, assim, por mais que a igreja, hoje a igreja católica, ela cumpre regras muito antigas, né? Porém, assim, vamos colocar assim, a maior figura, né, da igreja católica que é o Papa. Ele ao meu ver, é um cara que ele tenta mostrar para as pessoas isso. Olha só, tem que evoluir. Só que ele também não pode mudar alguns dogmas lá de trás, porque meio que acredita que vai criar uma cisão mesmo muito grande. Porém, assim, é meio que uma interpretação pessoal. Você está vendo ali, ou não? Por exemplo, a questão do aborto. A igreja, ela não é a favor do aborto, né? Por questões até bíblicas, né? Também, na verdade, todos nós somos contra o aborto, né? Mas sim, a igreja ela tem que se posicionar de uma forma um pouco mais clara do que o Walter Júnior e o Jorge Dão. A igreja ela não pode ter, vamos colocar assim, eu penso dessa maneira, porém tem essa questão, não, é X ou Y, porque é uma instituição, né? Então você tem que acabar aderindo uma postura só, né? Quando você falou um pouco sobre as questões sociais, e como é que você vê nesse nosso universo? Você faz parte de uma instituição militar, né? Tem todo o estereótipo de negro sendo negro, onde mais morre num país igual ao nosso, negro, pagodeiro. Como é que você vê essa questão? Como é que você lida com isso? Para falar um pouquinho, até de uma referência sua, né? Que você consegue transitar nesses dois mundos, né? Que não são paralelos, são dois mundos. E o que você diria para muitos jovens hoje? Tá aí, a gente tem uma estatística aí bastante negativa para a gente, né? De uma mortalidade muito grande da juventude negra. Você, enquanto jovem, como é que você analisa essa questão? Essa questão é uma questão muito delicada. Assim, a realidade que a gente vive hoje de negritude no país, assim, a gente precisa de uma evolução muito grande ainda para, vamos colocar assim, se equiparar as etnias, né? Até o negro conquistar o que ele perdeu por questões de escravidão, por questões históricas, por questões racistas, né? Demora um tempo. E a gente sabe que esse tempo é muito longo. Hoje a gente tem infelizmente, os números, né, mostram que a gente morre muitos jovens negros, né? E se a gente for colocar assim, eu como militar, eu fico triste também, porque eu sei que acaba sendo muitos negros matando muitos negros, né? Por questões de que, quando a gente fala assim, militarismo, né, existe dentro da carreira militar, né, de oficiais e as praças.
E a gente sabe que o grande número de oficiais da Marinha, em sua grande maioria, né, são de etnia branca, e a gente sabe que a grande maioria das classes são de etnia negra, né? E nas polícias também são assim, né? E o que acaba acontecendo? Quem vai para a rua são as classes, né? E na rua também, sua grande maioria, né, que hoje vivem dentro do universo criminoso, também a maioria também é negra. Então acaba que as praças, que são negras, vão entrar em conflito com outros negros, né? Isso daí por questões que a gente só vai conseguir mudar daqui a muitos anos, né? Quando meu pai, graças a Deus, meu pai ele suou muito a camisa dele e minha mãe para que eu e minha irmã pudesse estudar, né? Hoje meu pai tem um filho militar e minha irmã dentista, né? Graças a Deus. Pós-graduada, né? Estudou em colégio particular, porém, né, passou num universo difícil de odontologia na UFRJ, né, uma universidade pública. E assim, a gente cresceu meio com uma questão dentro de casa que é assim, estudamos em colégio particular a vida inteira, né? Bons colégios, né? E aí entrou toda aquela questão, né, na época que minha irmã estava se formando, surgindo a questão das cotas, né? E assim, a gente meio que não se sentia digno. Eu não deveria ter cota porque eu estudei em colégio particular, né? Quando na verdade hoje a gente, tanto eu quanto minha irmã, né, que também minha irmã não queria, não, porque eu acho que eu tenho que provar que o negro consegue, simplesmente conseguimos. Se não fosse isso, né, a grande maioria dos cotistas não teriam CRs muito bons na faculdade, né, notas muito boas. Então assim, não é questão de você não conseguir, né? A questão é de assim, exatamente para que no dia de amanhã não sejam negros matando negros, ou negros somente, grande maioria negra nas periféricas, em situações de criminalidade, que a cota existe, para que lá na frente mais negros consigam ascender uma carreira melhor, uma profissão melhor, e aí com o tempo essa disparidade consiga se equilibrar, né? Infelizmente até porque o sistema de cota é uma política de ações afirmativa, né? Sim. Da década de 30, 40 nos Estados Unidos. Sim. Lá perdurou por 30 anos, mais ou menos. Lá não se fala mais sistema de cota porque já houve uma equiparação, né, dentro Sim. dessa questão educacional. Então, para a gente, como nós temos um atraso, né? Lembrando, sempre usam, né, o país de terceiro mundo, então a gente não está nem no primeiro nem no segundo, está no terceiro, caminhando. A gente ainda então, falta um bocado, né? Agora, a gente também tem dá a sensação de que as nossas estruturas de poder, elas também não trabalham um pouco para diminuir essa distância, né? Ou alguns funis, ou algumas barreiras, porque para a gente, para um negro ascender, tem uma dificuldade bem maior, né? E tem um monte de barreiras que vão no meio do caminho até fazendo com que muitos desanimem. Sim, sim. Né? Tem algumas pessoas hoje, igual o Silvio de Almeida, que fala muito no racismo estrutural, né? Não só estrutural, como também institucional. Então, tem algumas estruturas que elas são, como você falou, arcaica, algumas estruturas arcaicas igual a igreja que não vai avançar nessa discussão, como também. Vai avançar e passou muito. Sim, aí como você falou, hoje com o advento da tecnologia, antes a gente falava de geração 10 anos. Hoje, com a informatização que a gente tem, a gente vai falar de geração 5-5. Mas sabe uma coisa que eu tenho muito medo nesse processo?
no modismo. Sim. A negritude no modismo. Hoje você vê muito isso? Ainda não, mas eu tenho medo de que vire. Eu vou ser sincero. De achar assim que vamos lutar pelos direitos dos negros, vamos tentar mudar isso daí por questões, vamos colocar assim, de aparecer. Sabe, as pessoas entrando nesse consenso, porque assim, hoje a cultura negra vem com uma força muito grande. Sim. Né? A gente sabe que algumas coisas não são mais toleráveis, né? E que, de uma maneira geral, até pelo advento da comunicação, né? Com o uso do celular, vamos botar de uma maneira geral, a internet, hoje o conhecimento chega assim. E chega assim para o branco, e chega assim para o negro, e chega assim para o branco que luta também junto para que o negro se equipare. Até porque um dos lemas que a gente tem aqui no Espaço Cultural Punta Quinte é lidar com a temática racial, mas sempre lembrando que discutir a temática racial não é uma coisa só de negro ou para negro. É coisa de uma sociedade. De uma sociedade. Que uma sociedade, claro, para se tornar totalmente emancipada, ela precisa fazer com que as suas etnias, né, o branco, o índio, o negro, consigam não se tolerar, respeito, mas ter um respeito. Né? E isso é o que, de uma certa forma, eu acredito com o movimento negro e algumas movimentos, né, emancipatórios estão agora se apoderando também de algumas leituras feitas até pelos próprios negros, né, que as universidades, o sistema de cota provocou uma quantidade razoável de negros dentro do campo universitário. E esses que foram os primeiros, né, muitos hoje a gente já pode falar que são doutores, mestres, então se tornaram pesquisadores da sua própria causa. Então estão municiando a gente de forma a sair um pouco daquela historiografia oficiosa, né, contada pelo opressor, por quem ganhou, né, apagando totalmente a nossa história. Então, por isso é que talvez nós conseguimos ter mais clareza do que é ser negro numa sociedade igual a nossa. Qual é o nosso papel, qual é o nosso espaço. Então, por isso é que hoje as pessoas estão gravando tudo, estão falando de tudo. E isso é bom para a gente, né? Sim, sim. Por exemplo, você tinha citado, né, a política de cotas começou nos Estados Unidos. E se você for ver, claro que a cultura americana, eu vejo assim, uma cultura muito diferente do brasileiro. O brasileiro é mais amor. A cultura americana levou a ter protestos que a gente sabe que foram muito violentos, de grandes... E só 15% da população é negra. Isso que eu ia falar. O branco aderiu de uma maneira lá muito forte à luta, né, contra o racismo, a luta contra a desigualdade de uma maneira geral. Aqui ainda não. Né? Aqui é muito bonito falar, né? Mas o agir ainda falta muita coisa. A gente sabe sim que tem muitas pessoas, né, que lutam pela causa, né, da igualdade racial, né, do não ao racismo, de se criar uma estrutura onde, de uma forma geral, tanto o negro quanto o índio consiga se desenvolver, né, dentro da sociedade de uma maneira geral, mas ainda está muito aquém da nossa realidade, né? Assim, a grande maioria da população brasileira é formada por negros, por mamelucos. Como é que é essa questão no seu trabalho? Tem outras pessoas negras? Você já sofreu preconceito? Como é que é isso? Já. Acho que quem não sofreu preconceito no Brasil como negro, ele não sabe que já sofreu. Claro que já. Assim, dentro das Forças Armadas, graças a Deus,
a doutrina ela não te permite muita coisa. Então, por mais que a pessoa seja racista, ela é uma coletividade muito grande ali dentro, né? Então, assim, é muito difícil você ver um racismo claro dentro das Forças Armadas, mas ele existe, né? Com certeza existe, e assim, de uma maneira muito fechada, porque assim, você nas Forças Armadas, você vai respeitar um regulamento que ele é rígido com essas questões. Então, se a pessoa for claramente racista ali dentro, ela vai ser, vão ter sanções disciplinares muito rápidas para ela, diferente no ano civil, que a gente sabe que às vezes o patrão ou o empregado ou o companheiro de trabalho age de uma forma racista, mas aí para você ter uma pena, ou se fala de uma maneira assim, vai entrar um processo judicial muito grande. O Exército ele usa o regulamento disciplinar do Exército, que ele abole qualquer tipo de situação, tanto racista quanto, digamos assim, dentro das Forças Armadas existe os superiores, os pares e os subordinados, né? O superior é quem é mais antigo que você, o pares é quem está na mesma esfera que você, e o subordinado é quem, né, você estaria comandando, dando ordens. Só que o regulamento é muito claro, você tem que tratar com bondade, né, com afeição, que é meio trata a questão da patente, né, independente um pouco. Né? Então, assim, por mais que vamos colocar assim, o posto mais antigo das Forças Armadas, o general de exército, né, ele seja branco, e aí ele tem um recruta que acabou de se alistar, de incorporar, que é negro. E se esse general que ele for um camarada racista, ele pode até ser racista, mas ele não vai fazer isso diretamente nunca ali dentro. Entendeu? Ele pode agir de formas indiretas, mas o racismo, mas ele não vai ser nunca. Mas o racismo brasileiro, ele ganhou essa performance, né? Ele é um racismo escamoteado. Então, mesmo que não seja dentro da própria vida militar, mas em toda a nossa sociedade, as pessoas agem de forma camuflado. Aqui, camuflado. Eu costumo brincar com alguns momentos que eu prefiro o racismo americano, que lá eu sei quem eu sou. Lá é genético, não fenótipo. Aqui é a pele. Lá não, lá é sanguíneo. Então, se você tem uma avó, tem alguém, você é negro. Independente da tonalidade de pele que tu tem. Mas a gente pode aproveitar esse momento, né? Que de repente, para quem está nos vendo, você está aí com esse cavaquinho já há um bom tempo e a gente não sabe, né? Faz parte do corpo. Não sei o que é. Porque faz parte do corpo. Então, o que tem de bom aí pra gente? Dentro desse universo que a gente vai falando, como é que é isso? Então, vieram várias músicas na minha cabeça dentro desse universo de que a gente está falando. Tem um samba que é histórico, que eu amo, é de Luiz Carlos da Vila, que ele fala de quilombos, né? Que ele fala da história do negro de uma maneira geral, através da figura de Solano Lopes, né? Que a gente fala muito de Castro Alves, né? A literatura brasileira fala muito de Castro Alves, mas Solano Lopes ele foi um dos escritores, né, que falou da negritude de uma forma muito bem falada, e livre, não é muito falado. Até porque se você conseguir falar de Castro Alves já é difícil, né? E aí os Carlos da Vila vem com samba falando de Solano Lopes, né? Que eu faço só um pedacinho aqui, ó. Que o longo vem com a singeleza de um maracatu, cheiroso como um lote de caju.
delicioso como um vinho. Vem exaltar, fazer tributo ao quilombola pioneiro, gênio do pensamento afro-brasileiro, filho direto de Oxalá, que fez soar o tambor dos oprimidos, esses valores esquecidos, negritude e liberdade. Eu amo essa parte. Samba enredo disso. Isso foi um samba enredo. Isso foi um samba enredo. Eu gosto dessa parte que ele fala, né? Que fez soar o tambor dos oprimidos, esses valores esquecidos, negritude e liberdade. Poeta negro, pintor de negras aquarelas, autor de páginas tão belas, a benção Solano Trindade. E Solano ele não só escreveu, ele pintou também, né? Sim. É engraçado, você trouxe o Luiz Carlos da Vila e os sambas, né, desses últimos anos, acho que 4 ou 5 anos, parece estar fazendo uma volta, né? Porque os sambas de antes, eles eram bastante, não vou dizer polêmico, mas eles eram sociais, eles retratavam, né? Aí depois ficou uma coisa mais sem muito entender, e agora tem algumas escolas que estão fazendo sambas provocativos. Na verdade, não só as escolas, as rodas de samba de uma maneira geral, o samba de uma maneira geral, ele é aquela questão, né? A negritude ela ganhou uma força muito grande, né, nos últimos anos, e com isso, pô, a galera, não, peraí, vamos defender nossa bandeira aqui, vamos aproveitar esse momento, né? Já que a gente está numa vertente forte, por que não agora a gente... E aí, por exemplo, eu citei aqui os Carlos da Vila, e hoje a gente tem um Vini Santa Fé, que é um compositor da atualidade, né? Ele era atleta de taekwondo, disputou pelo Brasil, né? Se eu não me engano, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro ele disputou, se eu não me engano, isso. E é um compositor da nova geração de samba que é um moleque que a gente fala assim, pô, esse cara aí, ele vem com as pedradas, né? Tanto que ele trouxe um samba que chama 80 Tiro, que ele faz assim. É isso aí. Você confunde furadeira com pistola, depois confunde guarda-chuva com fuzil. Eu não confundo a pele negra, estampada e sanguentada, violar as manchetes do Brasil. Então ele fala assim, porra, peraí, mano. Falou de um incidente que há pouco tempo a gente teve essa questão, né, de uma operação, né, que o camarada estava lá e confundiu a furadeira com a pistola e matou um jovem negro, né? Então, assim, tem a galera nova que tá vindo com essa pegada, né? Vamos sim falar do tema da negritude de uma maneira que você não só interpreta, como você estuda música, né? Sim. E você não escuta só música, né? Você não toca só samba. Não. E a gente já teve a oportunidade de ver você cantando outros gêneros, né? O que você gosta? Eu gosto de música boa, de qualidade. Eu, assim, acho que quando eu paro para lembrar do que eu escutava dentro de casa, o primeiro nome que vem na minha mente é Luiz Melodia. Sei que é um samba, mas também é um MPB muito forte. Aí o segundo nome eu acho que é Djavan. Né? Mas, assim, por exemplo, eu gosto muito de Los Hermanos. Mais da geração, né? Aquilo Sim. Legião Urbana acho que é universal para todas as idades. Né? O Rapa, na verdade, para mim, você fala assim, ó, qual é o maior grupo que você ama do Brasil? Falar. Legal. Hoje é as letras, mais.
a banda da minha vida, né, que marcou a minha vida, é o Rapa. O melhor show da minha vida foi o Rapa. E se falar, vai ter uma volta do Rapa aí agora. Legal. Eu com certeza vou estar lá. E falando de samba, quem é que te representa, quem que você gosta, quem te inspira? Aí eu posso escrever uma lista. Vamos colocar assim, primeiro, fundo de quintal é tudo. Porque o fundo de quintal para mim é a base, a grande base de tudo. Até porque assim, fundo de quintal é uma escola, né? Passaram diversos músicos. Né? Mas amo Aragão, amo os Carlos da Vila. Os Carlos da Vila, se deixar, a gente vai embora. Zeca pra mim é o intérprete que eu mais gosto assim, da forma como ele canta. É uma malandragem, né? É uma coisa. Sim, mas eu vejo tanta emoção quando né? ele faz cantando. E Marquinhos Santana também, eu gosto muito da interpretação dele no samba. Eu acho que é uma voz muito fora da curva no samba. Porém, tem outros, né? Não tem como falar de samba sem falar de Arlindo Cruz. Não tem como. As letras dele, principalmente a melodia. Sim, não tem como. Mas eu escuto muito samba nova geração, a galera nova, sabe? Por mais que eu escute essa galera antiga do tempo todo. Você escuta então esse samba mela cueca, como tu falou? Não, é nova. Muito a galera do samba nova geração. Por exemplo, Denis Santa Fé, é um camarada que eu escuto muito. Escuto muito Família Macabu, muita coisa mesmo. Acho que são os caras que eu mais escuto. João Martins, que a galera que a gente fala assim, que tá hoje levando samba, né? Luciano Boncadelo, tem o André Renato também. Arlindinho eu escuto muito, eu acho que Arlindinho é um camarada que a galera que acompanha o samba viu a evolução dele. Não está só meio na aba do pai, não. Né? Não, assim, tanto ele quanto o Diogo Nogueira são camaradas que tiveram que. É uma sombra, não adianta. Sim, vão carregar. Acho que todo músico que tem alguém antes dele na família, fica meio difícil, ainda mais filho. Né? E aí você vai colocar, por exemplo, dois camaradas, um que é João Nogueira e o Cruz, como é que o moleque não vai vir com som? Não tem jeito. Mas são caras super capacitados, né? O Diogo, acho que é um cara mais midiático, tá mais na mídia. Sim. Mas o Arlindinho é um cara que hoje no samba ele tá muito bem respeitado. Né? Até assim, deve ser muito punk, sabe? Você carregar junto com você uma história do seu pai, né? E seu pai ainda tá ali, né, cara? O Arlindo tá ali, Arlindo tá aí, Arlindo vive, né? Vai sempre viver, né? Nos sambas, né? Não tem jeito. E tem uma coisa que você falou que me fez pensar um pouco, por exemplo, quando a gente pega um samba, principalmente, vou usar o termo que tu usou de raiz, parece que ele não é atemporal, né? São músicas que você escuta 5 anos atrás, 10 anos atrás, e parece que elas não envelhecem. Agora, tem umas outras músicas mais modernas e tal, não vamos aqui citar nome, só para de repente a gente não ser indelicados, mas que você escuta uma vez, mas depois não tem mais curiosidade, né? Sim, assim, o samba, né? E assim como toda música, acho que assim, tem músicas boas, elas ficam, elas não se vão. Né? Agora, as músicas clichês, geralmente elas são passageiras. Elas explodem aqui, passou um tempo, esqueci. Mas essas músicas mais antigas tem um conteúdo. Acho que assim, eu até brinco, cara, esses caras são alienígenas. Né? Fundo de quintal, a galera não é desse planeta. Arlindo Cruz não é desse planeta. O Miguel Neto não é possível. Porque se você pegar a quantidade de letras que esses camaradas têm, letras boas, né? Letras que até hoje
Eu tocar. Quem não conhece? Oh, insensato destino pra quê? Quem conhece isso, cara? Quem não conhece deixe de lado, esse baixo astral, não tem como. Então, assim. Toda roda de. Não, vai ser. Por mais que eu falei pra vocês, eu tenho o meu estilo musical, que é o samba, né? Mas eu também trabalho com o samba. Então, às vezes, você vai pegar um contratante que ele quer que você cante uma música mais nova, né? Só que eu acho que o músico ele tem que ter a sua essência. Você vai atender o público, você vai atender o contratante, mas sem mudar a sua essência. Né? Então, você vai mesclar. Eu gosto muito disso. Por exemplo, esse final de semana eu fui fazer um casamento, né? E os noivos, não, vou te mandar aqui umas músicas que a gente... Eu falei, não, pode mandar sim, claro, né, que eu vou atender da melhor maneira possível. E aí me mandou um podcast com várias músicas mais novas, né? Vamos colocar assim, que eles colocaram o pagode dos 90, 2000 e os atuais. A base do podcast era Belo, Exalta Samba, Ferrugem e quem é o outro? Exalta Samba, Belo, Ferrugem, se eu não me engano era Revelação, a galera, né? E aí assim, Revelação tem uma pegada mais pra frente, é um pagode pra frente, né? Pagode pro samba. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou montar um repertório pra essa galera pra atender? E aí eu monto. Ah, não, ainda tinha Menos é Mais, né? Menos é Mais. Ainda tinha Menos é Mais. E aí assim, eu falei, tem que montar um repertório aqui que agrade essa galera. Não tem como não cantar os pagodes que eles querem novos, né? Porém, cara, quando a gente começou a tocar lá, que aí eu comecei a ver, não pense que o meu coração é de papel. Todo mundo cantou. Porque essas músicas, elas alegram todo mundo. Tá entendendo? Porque é aquilo, né? Da onde você veio? O pagode veio dessa galera aí. Então, assim, vai tocar. Claro, quando eu cantei Beto, todo mundo cantou. Mas também não foi algo que você fala assim, caraca, não é minha praia, eu tô fazendo só pelo dinheiro. Não é isso. Não, é conseguir ter esse equilíbrio, né? Porque também quando você canta é o seu momento, né? Sim, só que o músico, de uma maneira geral, ele necessita de uma troca. Troca que eu falo que é a atualização do... Com quem tá ouvindo. Troca de energia. Sim. Sabe? Então, assim, não adianta eu estar cantando, por exemplo, vamos lá. Eu gosto desse som aqui. Um amor vivendo em tom de liberdade é bem capaz de transcender a eternidade e te fazer te amar demais. Vivemos juntos a mesma paz. É um samba antigo. Bonito, mas dependendo. Mas se eu cantar isso daí numa festa onde então, só tem jovens, você se eu então, cantar só isso, não você rola então faz esse shows, tem um convertisco, tem tudo isso você faz. É você muitas das vezes solo, grupo, tem a banda. Então, assim, hoje eu trabalho com o meu nome, né, com a Hora do Samba do Walter Júnior, né, e assim, eu tenho a minha banda, né, que só a galera que tá comigo, que é basicamente a formação do Entre Amigos, né, que é uma outra hora do samba que tem aqui, mas a gente é tudo junto, misturado, né? Só que hoje eu opto em usar a carreira, vamos assim, botar a carreira solo, exatamente porque, assim, você trabalhar com uma coletividade de opiniões é muito complicado, né? Muito complicado. Não é aquela, eu quero mandar, não. É porque a forma de trabalhar em grupo é muito punk. Todo mundo opinar, são muitas cabeças diferentes, né?
Então, assim, eu consigo defender o que eu amo cantar de uma maneira harmoniosa, assim, porque também não dá para ser dono da razão em nada na vida. Sim. Então, assim, por mais que esse roda de samba do Walter Júnior, como lá no Bar da Lacotinha a gente trabalha para de samba do Walter Júnior e amigos, assim, a banda ela tem total liberdade de falar comigo, de me dar um expor direto, né? Quando a gente não é perfeito, a gente erra. Então eles, pô, cara, faz mais isso, faz mais aquilo, né? E assim, às vezes não é nem por músicos que estão sempre comigo, mas tem a galera que faz parte dessa estrutura. E também não é o primeiro trabalho de samba que a gente está fazendo. A gente já rodou um pouquinho e hoje eu opto por essa forma de trabalhar. Mas também toco um freelance, toco também em outros projetos, né, que o pessoal chama. A gente vai abraçando ali da forma que dá também. E os preços? O preço as preços muito baratinhas. Os muito baratinhos. É só os preços são sociais, fui sociais. Ponto. Isso aí. Então, o Espaço Cultural Punta Quintê está apresentando hoje Walter Júnior, artista aqui da nossa Queimados, né? Ainda mais agora que a gente está aí na Semana da Consciência Negra, ou mês de novembro, né? Que é o mês da Consciência Negra. Então a gente também está aqui fazendo das nossas atividades também esse diálogo, né, com a temática racial. Ele vai sobre a questão toda cultural. O movimento negro fala um pouquinho da questão do samba hoje, da capoeira, da religião de matriz africana, do hip hop. E assim a gente está aí trazendo para vocês que nos assistem mais um artista aqui da nossa Queimada. Deizinha, o que a gente mais pode explorar aqui do Walter Júnior? O que a gente tira mais um pouquinho dele? Já falou que a questão dos preços é tranquilo, né? Vai que canta em casamento, mas que tipo de lugares? Tem algum lugar que você não canta? Como é que é isso? De cemitério ele não canta? Então, cemitério é meio complicado, né? Na verdade, assim, eu canto em todos os lugares, né? Claro que a gente tem um lugar que a gente decide, não é legal. Mas eu já. Vamos colocar assim um nível aberto de samba, né? Bailes a gente canta, aniversários, casamentos, né? Isso tudo. Bem, sempre vem uma galera, pô, tu toca em terreiro, tu toca em casa de candomblé. Eu não tenho nada contra cantar, né? Mas já passei por algumas situações de vida que hoje eu penso duas vezes, né? Porque assim, a questão não é cantar, mas eu acho que a gente tem que saber muito bem respeitar o espaço religioso e saber diferenciar o que é uma festa, o que é um culto religioso, né, digamos assim. Então, infelizmente, lembra quando eu falei para vocês dos medos das modinhas? Né? Eu tenho medo muito de que isso daí chegue em todos esses locais, sabe? Então, porque, por exemplo, vamos colocar de uma maneira bem chula assim. Hoje você vai no samba, no pagode, vem uma galera pedir para você cantar assim, ó. Músicas mais religiosas, né? Canta aí São Pontos no Lima de Macumba, né? Canta um dói, 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 o amor faz sofrer. Só que aquilo, como diz para aquele momento ali, eu não sei isso, entende? Eu sou católico, né? Eu tenho propriedade para estar puxando naquele ambiente, com aquela energia. Que são músicas, elas remetem a uma questão do sagrado, né? Sim, interno de então, cada um. assim, Então, eu acho que o samba, o pagode, assim, a cultura de uma maneira geral tem que falar da religião, sim, mas você tem que saber falar de uma maneira séria, né? De uma forma que
não provoque coisas que você não quer, né? Então, por exemplo, eu hoje quando eu vou a um samba ou estou fazendo um samba, eu prefiro cantar um samba que até na geração do Luciano Balcabelo, João Martins, essa galera aí, que fala de religião, mas ele fala de uma maneira mais crítica, né? Deixa eu lembrar aqui. A intolerância que quebrou a santa, que chutou... Não, minto, não é isso não. Aqui, ó. A intolerância que chutou a santa, que quebrou o terreiro. Santa ignorância que renova os tempos lá do cativeiro. Em nome de qual Senhor que esculacha morador, que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, pela luz do opressor. Mas por favor, respeita o meu alquidar, respeita o povo de santo, que eu respeito o teu altar. Mas por favor, respeita o meu alquidar, respeita o povo de santo, que eu respeito o teu altar. Então assim, é um samba que ele não vem provocar a questão religiosa, ele vem provocar a questão da intolerância religiosa, que é uma bandeira que eu assumo na minha vida. É o viés social, né? Porque Sim. muitas das vezes os sambas que se pede são sambas de dentro do dogma religioso, né? Sim, é porque assim, exatamente por isso, assim, eu vi hoje que rola essa situação da modinha dentro disso. Mas... E aí, pô, assim como rola dentro disso, rola dentro do racismo. Pô, é triste a gente ver um monte de postagem, né, situação que houve há pouco tempo, o Vinícius Júnior dentro do futebol. Sim. E aí a galera usando isso daí para se promover, cara. É porque hoje tem aquela coisa, né? As pessoas não estão nem muito mais preocupadas com dinheiro, né? Hoje é o aparecer, antes era o ter, né? Hoje Sim. as pessoas estão só que são muito questões mais... muito sérias, a questão religiosa, a questão do racismo, são questões que a gente não pode deixar que essa vertente de deixar explosão de que tome conta, não, pode desaparecer, nada disso. Olha, Bezinha, Walter, o papo tá bom, né? Mas tá acabando, é o nosso tempo, o podcast, né? A gente tem um tempo de duração, então a gente vai fazendo as nossas considerações finais, mas lembrando vocês que todo sábado, às 19 horas, nós estamos aqui com um artista cultural, com um ativista social, e a gente vai dividindo aqui o Conta Quem Ter no Preto Pode, aqui no Espaço Cultural. Poxa, eu amei estar aqui, muito bom. Vou falar que é um passo muito rápido. Essa é a questão. Conversa boa, né? Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns para a galera da produção aqui também. O Júlio Sagaz, que também não vai demorar muito, ele vai estar sentado aqui para falar um pouco para a gente de hip hop. Né? Porque assim, é um trabalho que... Primeiro eu vou falar de quem mais precisa desse trabalho, não só do trabalho aqui do audiovisual, né? Que é o que acaba chegando muita gente, mas também do trabalho que vocês fazem aqui, né, na organização, aqui nesse espaço que faz parte da nossa vida já, né, da bandeira que a gente defende. Né. Eu estou feliz porque a gente vive em grandes, numa grande roda, né, de estar sempre um com o outro. Né. Então, assim, por exemplo, uma questão que eu não falei aqui do bar, por que a gente criou o bar hoje, que eu vejo?
quem conhece a gente sabe que a gente não está nisso pelo dinheiro comercial. Existe uma questão da cultura, de formar pequenos quilombos, espaços. Precisamos. Espaço para a gente nele assim. Ah, não, porque não vai, claro que vai. Mas é o espaço da nossa fala. É o espaço onde a gente vai poder se expressar a nossa cultura, a nossa religião, a nossa brincadeira. Né? Como falar, dentro da religião, quem é de axé, fala axé. Amém para quem é de amém. Mas é um espaço onde a igualdade racial gira, mas que a gente consegue expor essa cultura, né? Essa história do negro de uma maneira tão doce e amorosa para todo mundo que vai. Né? E eu vejo vocês fazendo muito isso aqui, né? Com todo mundo que vocês convivem, com todo mundo que vocês falam, que vocês sempre tentam levar essa bandeira, né? Essa luta, porque falta muita luta. Eu, quando olho para essa parede aí, vejo um histórico de lutas em arte, né? Mas que é uma luta que ainda está longe de acabar, mas também que cada vez está dando mais força, porque graças a Deus o bem ele é maior do que tudo, né? Bem Simão. E o bem, o amor, ele é a favor de toda essa grandiosidade que é a nossa luta da cultura negra, da igualdade, em favor dos mais pobres, de uma maneira geral, como fala o samba, né? A luta do bem contra o mal. Então, assim, vocês continuem plantando esse bem. Vocês já estão colhendo frutos, cada vez cresce mais e a gente está junto. Se vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre, né? Sem falsas modéstias, né? A gente está em comunhão, em amor nessa luta aí e ainda vamos, se Deus quiser, a gente não tem muitos encontros. Se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigada, Walter Júnior, pela parceria de sempre, de anos. Sempre vocês sempre nos acolheram bem, têm nos acolhido nesse bar maravilhoso da Dona Cotinha, assim, um projeto muito bom, projeto família, lugar de música boa, de comida boa, de gente boa. Então, assim, muita saúde para vocês. E, assim, estou muito feliz pelo aprendizado de hoje sobre samba, sobre pagode, sobre música, tudo de bom. Valeu. Fazer a propaganda, né? Aproveitar. Tem que fazer isso aí. Gente, tem que fazer, pô. Quem quiser contratar algum tipo de trabalho, né? Ou é só conhecer, né? Entra lá no meu Instagram, tá lá, @WalterJúniorSamba, né? Com W. E vai ter lá não só a minha vida musical, como a minha vida familiar, porque Família. é tudo junto. Essa é a realidade, está tudo junto, beleza? Mas tem um pouquinho do meu trabalho lá, né? E aí vocês podem fazer contato comigo, entendeu? Gente, obrigado e bora, né? É isso aí, pessoal. Então estamos agora nos despedindo do Walter Júnior, né? Que o programa está terminando, né? Esse episódio está terminando. Preto Pode, aqui no Espaço Cultural Punta Quintê, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas da noite. Aguardo vocês no próximo episódio e vamos um pouquinho mais de música aqui com o Walter Júnior para finalizar o nosso episódio de hoje. Elevador é quase um tempo, exemplo claridade, eu sonho. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem segue a vez não quer vitória. Somos herança da mesmo olhar. Temos a cor da noite, filho de toda açoite, fato real de nossa história.